a minha projeção aqui vai dar certinho. Projetar a tela inteira. Tá dando certo aí ou não? Não. Não estou vendo nada. Não está acontecendo nada na minha tela aqui. Nada, nada, nada? Nada, nada, nada. Opa, agora apareceu uma coisinha lá. Agora está dando. Teologia Agora sim. Reformada. Deu para ler. Isso? Isso. Deu. Deu certinho? Deu, aham. Então, beleza. Bom, nós vamos continuar hoje sobre... Nós estamos estudando um pouquinho da história da igreja no período da Renascença, após a Reforma, e nós vamos estudar hoje um pouco sobre a teologia reformada. Então, antes da gente falar de alguns tópicos específicos da teologia reformada, eu trouxe esse quadrinho aqui para a gente fazer uma recapitulação. Vamos nos lembrar lá do tempo dos apóstolos, quando a igreja era uma única igreja cristã. Então, a igreja cristã foi chamada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, pela primeira vez de cristãos. Então, ela era conhecida como igreja cristã, né? E essa igreja cristã também é chamada de igreja católica, ou igreja católica, que significa igreja universal. Até 391, mais ou menos, ela foi a igreja cristã, a igreja apenas católica, que queria dizer igreja universal, única igreja cristã. Em 391, quando ela se torna a igreja oficial, definitivamente, do Império Romano, ela ganha mais um nome, Igreja Católica Romana, ou então Igreja Católica Apostólica Romana. E esse romano, ele torna a igreja cristã a igreja oficial do Império Romano. Isto foi bom por um lado, porque trouxe menos perseguições, mas foi ruim por outro lado, porque trouxe para dentro da igreja uma grande influência do Império Romano e das ordens políticas, né? Isso acabou corrompendo toda a teologia da igreja, isso acabou corrompendo e criando muitos dogmas, isso acabou acarretando em muitos abusos, como, por exemplo, a venda dos cargos eclesiásticos, a venda da salvação, o culto aos santos, e uma porção de coisas que foi sendo trazida para dentro da igreja e foi corrompendo a verdadeira igreja cristã. Com o intuito de limpar a igreja destas coisas, nós vamos ter lá, a partir do século XII, na realidade, movimentos que vão tentar restaurar ou reformar a teologia da igreja. E não tiveram sucesso, né? A maioria dos pré-reformadores sofreram algum tipo de punição, a maioria deles a morte. E então, com Martinho Lutero, acontece a tão esperada reforma de fato, né? Martinho Lutero, então, eu coloquei ali um gráficozinho para a gente não se perder na história. Martinho Lutero, ele residia na Alemanha, e foi lá que ele começou a sua reforma, né? Ele era teólogo, e a reforma, então, de Lutero ficou chamada como luteranos, ou então os protestantes, né? A reforma foi o marco histórico 1517. Então, Lutero rompe com a Igreja Católica. Na verdade, não foi ele que rompeu, foi o Papa que o excluiu, né? E agora Lutero, então, não tendo mais aonde comungar, não tendo mais uma igreja para participar, então, os seus seguidores acabam se dividindo, juntamente com Lutero, que é excomungado, então, isso dá origem à Igreja Luterana. Bom, paralelamente, vocês podem ver aí nas datas, na Alemanha, então, Lutero nasce em 1483, um ano depois dele nasce esse outro camarada chamado Zwinglio, na Suíça, e também logo mais adiante, em 1509, nasce João Calvino, também em Genebra. Melhor, ele nasceu na França, né, mas a sua atuação foi em Genebra. Também ficava lá no território da Suíça. E então, ao mesmo tempo que estava acontecendo a reforma liderada por Martinho Lutero na Alemanha, em outros lugares, como a Suíça,
estavam outros reformadores tentando fazer também esta reforma ir adiante, como Zwinglio lá na Suíça, e Calvino, que depois da morte de Zwinglio, ele assume o lugar de Zwinglio, e ele vai efetivar esta reforma lá também no país da Suíça, especialmente na cidade de Genebra. Aqui tem uma divisão. Quando a gente fala de Martinho Lutero e da Igreja Luterana, nós entendemos isso como a Reforma Protestante, ou a Reforma Luterana. E aquela reforma que vai se originar de Zwinglio e de Calvino vão ser conhecidos como os Reformados. Porque Zwinglio e Calvino vão efetivar uma espécie de uma segunda etapa da reforma. Tá? Então, o que nós vamos estudar hoje, o que difere os luteranos dos reformados? Onde é que se encontram os reformados hoje? Basicamente na igreja presbiteriana, que é a igreja que surge diretamente do ensino de Calvino, e algumas igrejas batistas, metodistas e assim por diante. João Calvino foi o teólogo que mais exerceu influência na teologia reformada. Bom, vocês podem ver ali, começou com Zwinglio, mas Calvino, que depois sucedeu Zwinglio, foi mais importante do que Zwinglio. Então, Calvino é aquele que mais exerceu influência na tradição da teologia reformada. Repito, tradição reformada tem a ver com igreja presbiteriana, com igreja batista, com igreja metodista e depois também a igreja anglicana. Calvino, né, que era de nome João Calvino, foi em grande parte um autodidata. Autodidata significa alguém que aprende por conta própria, lendo, estudando. E ele teve contato com Lutero basicamente através dos livros. Ele teve contato pessoal com Lutero, mas muito pouco. Tanto que vocês podem ver ali as datas, né? Quando 1509, Calvino nasceu. A reforma de Lutero foi em 1517. Então, Calvino ainda era uma criança, né? Quando Lutero já estava efetivando a reforma. Elaborou uma nova organização congregacional baseada num colégio de presbíteros. Daí vem o nome da igreja presbiteriana. Presbíteros são alguns líderes espirituais, guias, pessoas que eram escolhidas de uma determinada idade, onde, então, dirigiam a igreja. Então, Calvino organizou a igreja desta maneira, em forma de um colégio quer dizer um grupo de presbíteros, de líderes que ajudavam na igreja. Daí vem, então, presbiteriana. Calvino foi um grande teólogo e ele também produziu muita coisa, escreveu muitos artigos, escreveu muitos livros e escreveu comentários sobre todos os livros da Bíblia. Lutero não escreveu sobre todos os livros da Bíblia. Nós temos alguns comentários de Lutero sobre alguns livros, mas não são sobre todos. E já João Calvino, ele escreveu um comentário sobre cada um dos livros da Bíblia. O que é um comentário? Comentário é um livro que expõe, versículo por versículo, uma explicação daquilo que está lá na Bíblia, ou dos principais versículos, né? Então, são livros que explicam e que ajudam a entender o texto bíblico. Para os calvinistas, a ideia de que o propósito da vida cristã é aumentar a glória de Deus no mundo ocupa um lugar central. Aqui nós temos um problema. Então, para a visão calvinista, qual é o propósito da vida do cristão? É fazer com que a glória de Deus aumente no mundo. Agora, a pergunta que nós temos que nos responder, ou nos fazer pelo menos, é possível para algum ser humano aumentar a glória de Deus? Ou a glória de Deus é grande por si mesma? É óbvio. Não é possível para nós, seres humanos pecadores, aumentarmos a glória de Deus. A glória de Deus, ela já é gloriosa, né, poderosa por si mesma. A glória significa o poder de Deus no mundo. Então, nós, como seres humanos, não temos esse poder de aumentar. Por mais que nós digamos que as nossas atitudes, os nossos exemplos e o nosso testemunho, eles podem ajudar a propagar, podem ajudar a divulgar o nome de Deus no mundo. Isto sim. Isso é missão, isso é testemunho, isso é evangelismo. Mas agora, aumentar a glória de Deus, e esse é um pilar bem
forte no calvinismo até os dias de hoje. Entender que o propósito de ser cristão é fazer com que a glória de Deus aumente no mundo. Um outro ponto da teologia reformada, especialmente calvinista, é a sujeição absoluta à vontade de Deus, a obediência à sua lei, é que tornam os fundamentos da fé no calvinismo. Notem, obediência é uma palavra muito forte quando você assiste uma pregação evangélica, principalmente. Por quê? Porque acredita-se que é na obediência que você contribui para aumentar a glória do nome de Deus. Então, a obediência acaba se tornando, nos meios evangélicos, o meio através do qual o cristão ele é salvo. Né? Então, a obediência tem a ver com a lei. Você obedecer tem a ver com você cumprir a lei. Mas nós bem o sabemos que a lei não é a causa da nossa salvação. O que causa a nossa salvação é a graça de Deus. E a graça de Deus tem a ver com o Evangelho. É a boa notícia de que nós somos declarados justos, salvos. Isto é graça, né? Obviamente que obedecer a Deus, obedecer às suas leis, faz parte da vontade de Deus. A nossa obediência, como cristãos, ela deve ser, sim, um propósito na nossa vida. Mas nós não devemos compreender de maneira errada que é obedecendo à lei de Deus que nós seremos salvos. Neste caso, seria uma autojustificação. A doutrina da providência de Deus. Prestem bem atenção nesse ponto, né? O que se trata a doutrina da providência de Deus dentro do calvinismo? Tudo o que acontece é por vontade divina e por sua ativa cooperação. Isto inclui a atividade humana, mesmo quando é má. Então, os calvinistas vão compreender que todas as coisas que acontecem no mundo, mesmo que sejam coisas ruins, é uma vontade divina. Não só é uma vontade, como Deus contribui ativamente para que isto aconteça. Então, por exemplo, alguém matou uma outra pessoa. O calvinismo vai dizer, isto foi vontade divina. E Deus cooperou, de alguma forma, ativamente para que isto acontecesse. Judas traiu Jesus. Isto foi vontade ativa de Deus. Deus cooperou para que isto acontecesse. E aí, como é que Calvino, então, explicava esta providência arbitrária de Deus? Né? Para Calvino, tudo o que acontece se encontra debaixo de uma necessidade mais elevada. Por exemplo, Deus desejou a queda de Adão e Eva. Então, Calvino vai explicar desta forma. Existe uma necessidade maior e, por isso, Deus ordena que o mal aconteça. Notem, isto contraria aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina. Nós aprendemos, quando estudamos o sumário da doutrina cristã, que é diferente a gente dizer que Deus ordena que uma coisa aconteça e dizer que Deus permite que uma coisa aconteça. Deus permitir significa que sem a permissão de Deus não acontece nada. A gente nem levanta da cama, não respira, não faz absolutamente nada. Isso é permissão de Deus. Agora, dizer que Deus, ele ordenou que uma coisa má acontecesse, isso contraria aquilo que diz que Deus quer o bem de todos os seus filhos. Contraria os princípios da Escritura Sagrada, né? E aí, então, Calvino vai dizer que é sobre estas coisas más que acontecem, nós não devemos especular, porque isto pertence aos segredos de Deus. Obviamente que nós, então, enquanto luteranos, não cremos desta forma, e também, biblicamente, não conseguimos encontrar argumentos para que deem respaldo a este tipo de defesa, né? Esqueci de falar no início, mas convém falar agora, que Calvino ele se dizia muito adepto às ideias de Lutero. Tanto que na sua cabeça ele queria continuar a reforma de Lutero, implantando esta mesma reforma lá na Suíça.
Por que esses reformadores mais radicais eles vão escolher a Suíça para fazer a reforma? Porque a Suíça era um país mais independente, que não estava sob o jugo do Sacro Império Romano Germânico, e por isso não eram obrigados a seguir as regras do Império Romano ou do Império Romano Germânico, e por isso podiam escolher, tinham liberdade, tanto para a sua liberdade de culto e assim por diante. Então havia uma liberdade maior no país da Suíça. Uma doutrina também bem fundamental dentro do calvinismo é a doutrina da predestinação. Como é que os calvinistas vão entender a predestinação? A predestinação significa que a salvação ou a condenação de cada homem depende da vontade onipotente e predestinação de Deus. Notem ali. Vocês conseguiram captar isso aqui? Esse ponto está dizendo, então, de acordo com os ensinos de Calvino, que tanto a salvação quanto a condenação, elas dependem daquilo que Deus ordena e predestina. Dito de outra maneira, o calvinismo vai defender a ideia da dupla predestinação. Ou seja, Deus escolheu alguns para serem salvos e Deus escolheu outros para serem condenados. Isto significa, olhando aqui uma citação do próprio Calvino, num dos escritos que ele deixou, que são as Institutas. Denominamos predestinação o decreto eterno de Deus, pelo qual ele decidiu o que acontecerá a cada homem, pois não foram criados todos nas mesmas condições. Alguns são predestinados à vida eterna, enquanto outros à condenação eterna. E uma vez que o homem é criado para alcançar um destes alvos, dizemos que é predestinado à vida ou à morte. Conseguiram perceber a profundidade disto aqui? Isto é um ensino completamente adverso à Escritura Sagrada. Dizer que Deus nos predestinou uns para o céu e outros para o inferno contraria a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada, ela deixa muito evidente que o desejo de Deus é que todas as pessoas conheçam o Evangelho. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Deus enviou o seu Filho Jesus, que morreu pelo mundo inteiro. Não morreu apenas por alguns, morreu pelo mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, de fato, pregar ou ensinar sobre a doutrina da dupla predestinação é desviar-se daquilo que a Escritura Sagrada ensina como caminho para a vida eterna. Quando nós falamos em escolha, em eleição, em predestinação, esta predestinação, né? Hoje nós comentávamos isto nas servas também. Quando Deus elege alguns para serem seus filhos, e Deus nos elege em Cristo Jesus, Ele não nos elege como uma exclusividade, mas Ele nos elege também como um compromisso. O compromisso de sermos luz para os gentios. O compromisso de que, uma vez eu sendo escolhido por Deus, eu agora também devo evangelizar o mundo. Deus quer dar a oportunidade. Bem, por que alguns não creem? Não sabemos responder. Então Lutero vai dizer, olha, sobre aqueles que se perdem, convém que nós não especulemos. O que nós sabemos é que Deus não expressa esta vontade de condenar ninguém. Então, Deus não criou o mal, mas Ele o emprega de modo secreto, vão dizer os calvinistas. E por esse motivo é incompreensível, faz parte da natureza oculta de Deus. Interessante esse argumento de Calvino, né? Ele vai assumir, ele vai dizer, Deus não é o criador do mal, mas Ele emprega o mal de uma maneira secreta que ninguém conhece. Então, por isso é incompreensível, faz parte da natureza oculta de Deus e nós não devemos especular. Então, para Calvino, ele vai enxergar a dupla predestinação como
a certeza da salvação unicamente por graça. Né? O que é, então, para o calvinista? Quando os evangélicos vão dizer assim, somos salvos pela graça de Deus. Ele vai estar se referindo a esse conceito. Deus escolheu alguns unicamente pela sua graça, mas em contrapartida escolheu outros para a condenação. O chamado a ser um eleito de Deus, né, o chamado a ser cristão, dentro do calvinismo é um sinal dos eleitos. Ao passo que desconhecer ou viver de modo não santificado é um sinal da condenação. E é interessante que no calvinismo é irreversível. Se uma pessoa vive uma vida de maneira descrente e de modo não santificado, você pode fazer, de acordo com o calvinismo, o que você quiser. Pode pregar, pode testemunhar, pode evangelizar. Aquela pessoa não vai mudar. Por quê? Na concepção calvinista foi predestinada para a perdição. Olhem como isto é uma doutrina sem nenhum consolo. Né? Para que então fazer a obra do testemunho no mundo? Para que então fazer a obra da missão? Ela é sem sentido. Porque aí se é tão determinante assim, tão determinado assim, tão autoritário, então isso significa que a igreja não precisa fazer o testemunho que Jesus deixou. Porque, de qualquer maneira, aqueles que ele escolheu vão ser salvos e aqueles que ele escolheu para a perdição serão condenados. Estão percebendo como isso não tem sentido? Como isto contraria os princípios básicos da Escritura Sagrada? Então, foi nesse assunto que, para Lutero, no assunto da predestinação, como é que Lutero dizia? No assunto da predestinação, é necessário afastar-se do Deus oculto e ater-se à vontade revelada de Deus, a expiação obtida por Cristo, que é válida para todos. Então, o que Lutero vai dizer? Olha, com relação àqueles que não creem, a gente não deve querer entender. A gente não deve se aproximar daquilo que é incompreensível para nós humanos. Mas nós devemos nos aproximar da vontade revelada de Deus. E a vontade revelada de Deus, ela vai me dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho, se arrependam e sejam salvos. Então, isto não pode ser contrariado, porque esta é a vontade revelada de Deus. Então, o conselho de Lutero é prudente. Ele vai dizer, vamos nos aproximar daquilo que Deus revela. Aquilo que não está revelado, por mais que nós não entendamos, devemos nos afastar. A doutrina da dupla predestinação foi o que afastou Lutero e Calvino. Pois para Lutero não há dúvidas do desejo universal de Deus em salvar o mundo inteiro. Estão lá essas passagens, 1 Timóteo 2,4 e 1 João 2,2. Vamos abrir a Bíblia rapidamente nessas duas passagens, e algum irmão aí que tenha a primeira passagem, depois a segunda, pode fazer a leitura. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Alguém achou? 1 Timóteo 2,4. Posso ler? Uhum. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha aí, obrigado, Beth. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Bom, se Deus deseja que todos sejam salvos, como é que ele predestina alguns arbitrariamente para a condenação eterna? Estão percebendo como isto não é bíblico? Como isto não faz sentido? Então, cada vez que o homem tenta criar uma explicação para aquilo que a nossa razão não entende, como, por exemplo, nós não conseguimos explicar por que algumas pessoas que elas ouvem a mesma palavra, o mesmo evangelho, elas nunca são convertidas. Não sabemos. Claro, temos algumas questões que podemos apontar, como a dureza do coração e uma porção de outras coisas, mas definitivamente dizer por que aquela palavra não converteu este e converteu aquele outro. Quando o ser humano não se conforma, que ele não sabe explicar, então ele cria raciocínios lógicos, né, como é a doutrina da dupla predestinação.
Porém, esses raciocínios lógicos levam a contrariar aquilo que diz a palavra de Deus. 1 João 2:2. Alguém tem aí? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Obrigado, Ademir. Propiciação quer dizer ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Está falando de Jesus. E não só dos nossos, mas como também dos pecados do mundo inteiro. Notem, Jesus não morreu apenas por alguns que seriam eventualmente predestinados para o céu. Ele morreu por todas as pessoas. Ele morreu pelo mundo inteiro. Então, eu acredito que sobre esta questão, nós também não resta dúvida, né? A doutrina da dupla predestinação, ela é uma heresia. Nós somos eleitos, sim, por Deus, quer dizer, escolhidos por Deus, chamados por Deus, por meio da sua palavra, em Cristo Jesus, mas mas Deus não exclui outros que por alguma razão não são chamados. Bom, para Calvino, a sociedade deveria organizar-se conforme as leis mosaicas. Então, o calvinismo tem muito forte isso, né? As leis mosaicas, as leis morais, lá que estão lá contidas nos 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente Levíticos e Deuteronômio, deviam ser leis que regulamentariam a sociedade. E se você ler esses livros, você vai ver que lá tem leis para muitas coisas, né? Como tratar as viúvas, como tratar aqueles que não deixam herdeiros, como tratar aqueles que erram e assim por diante. Então, o calvinismo vai ser bem pesado na questão da lei, né? Ao ponto de achar que a sociedade civil deveria ser organizada conforme as leis mosaicas. Para Calvino, a santificação é o objetivo da justificação. Para tanto, a lei é a norma da vida santificada. O que quer dizer isso? Santificação é a maneira como nós vivemos a vida cristã e fazemos a vontade de Deus. E o que ele vai dizer? Esta vida de santificação, ela é o objetivo da justificação. Justificação tem a ver com salvação. Ou seja, para o calvinismo, Deus nos salva com o propósito de que agora nós façamos a sua vontade. Não é isto. Na realidade, Deus nos salva por graça, por amor e por misericórdia, com o propósito de nos dar a vida eterna. Esse é o propósito final da justificação. Deus nos salva em Cristo, nos justifica em Cristo, para nos dar perdão e vida eterna. A santificação é um processo contínuo do Espírito Santo nas nossas vidas, mas é um processo que naturalmente acontece daqueles que estão ligados em Cristo Jesus. Então, Deus não nos justifica para que nós o sirvamos. Em primeiro lugar, Deus nos justifica para que nós tenhamos perdão e vida eterna. E é por isso que o caminho da lei é o caminho apontado como norma, principalmente nos meios mais evangélicos. Você precisa fazer, você precisa tomar atitude, você precisa determinar. Então você sai de uma pregação evangélica, de uma pregação calvinista, com esta sensação. A sensação de que fazer a vontade de Deus é uma questão de decisão tua. Que é uma questão de fazer o cumprimento da lei. Na realidade, não é. A lei, ela não consegue me capacitar para fazer a vontade de Deus. A lei, ela me mostra a vontade de Deus. A lei, ela aponta o meu erro. A lei, ela denuncia o meu erro. Mas ela não me capacita para fazer a vontade de Deus. Quem me capacita para fazer a vontade de Deus é a boa nova do Evangelho. É Deus em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, que me convence, que me motiva, que me inspira, que me anima, que me levanta, que me leva a colocar a mão na massa, que me leva a praticar.
Então, as nossas boas obras, elas não são fruto do cumprimento da nossa lei, mas elas são fruto da ação de Deus Espírito Santo nas nossas vidas. Notem, é a ação graciosa de Deus em nós. Você pode observar lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, lá está escrito que até as nossas boas obras foi Deus quem nos preparou de antemão para que nós as fizéssemos. Então nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazê-las, ou de escolher por elas, ou de optar por elas. E também não é o caminho da lei o caminho que agrada a Deus. O Salmo 100 vai dizer, sou livre para servir a Deus. Servi ao Senhor com alegria. Sou livre para servir ao Senhor de todo o coração. Isso significa, movido pela graça, pelo amor, pela misericórdia, impulsionado por Deus Espírito Santo, é que eu sou levado a produzir na vida de santificação. Então, a vida de santificação é, na realidade, muito mais um serviço de louvor e gratidão a Deus do que o objetivo da nossa justificação. Repito, o objetivo da nossa justificação é Deus, em sua graça, nos conceder perdão, vida e salvação. Agora, com respeito à Santa Ceia. No calvinismo, então, o pão e o vinho são apenas um símbolo do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Portanto, é um comer e um beber apenas espiritual, no qual o Espírito Santo liga os fiéis com Cristo no céu. Trata-se, portanto, de uma comunhão com Cristo. Veja, nós luteranos entendemos que a Santa Ceia é presença real de Cristo. Cristo está verdadeiramente presente no pão e no vinho, com seu corpo e com seu sangue. Já Calvino vai dizer, não, após a ascensão, Cristo está no céu, assentado à direita do Pai. E ele não pode se dividir. Por isso ele não está literalmente com seu corpo e sangue presente no pão e no vinho. Mas, ele vai dizer, o pão e o vinho simboliza o corpo e o sangue de Cristo. E este simbolizar, por ação do Espírito Santo, nos faz também acreditar que estamos ligados ao corpo e sangue de Cristo. Isto é um comer espiritual. Você come uma coisa e bebe uma coisa, crendo que aquilo está te ligando, aquilo está simbolizando uma coisa que o Espírito Santo cria, liga você em comunhão com Cristo. Então, é um comer espiritual, invisível. Não se crê que no pão e no vinho está o corpo e sangue de Jesus. Nós vamos entender, assim como Lutero entendia, que no pão e no vinho está literalmente presente o corpo e o sangue de Jesus, quando entra em contato com o corpo do pecador. Então, para Calvino, apenas os fiéis recebem os dons distribuídos na Santa Ceia. Veja, então, o que se requer desse comer espiritual? Requer fé. Então ele vai dizer, aquele que for sem fé, ele não recebe a comunhão no corpo e no sangue de Cristo. Já nós vamos entender que, à luz daquela passagem de 1 Coríntios capítulo 11, todas as pessoas que forem à Santa Ceia, elas vão receber o pão, o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Paulo vai explicar em 1 Coríntios capítulo 11 que aquele que for indigno vai se tornar réu do corpo e do sangue de Cristo. Então, note, qual é o problema no argumento de Calvino? No argumento de Calvino, o sacramento da ceia fica condicionado à fé do pecador. É como se nós disséssemos, para ser Santa Ceia depende muito da fé de quem vai. Não é assim. A Santa Ceia é sacramento. É Deus quem valida. Então, independente da fé do comungante, ela vai ser Santa Ceia. Agora, qual o proveito que cada um vai tirar? Aí sim a sua fé vai determinar. Aquele que vai com fé para o seu crescimento na fé e para o seu perdão.
Aquele que vai sem fé, ou vai até escarnecendo ou zombando, para a sua condenação, para réu do corpo de Cristo. O mesmo acontece com o batismo. Por isso que os meios evangélicos não vão batizar as crianças. Porque eles vão entender que é necessário a fé do batizando para validar o sacramento. Então, o sacramento não é mais sacramento. Ele passa a ser apenas um ato simbólico, um ato externo. Ok? Então, esses são os principais pontos da doutrina calvinista. E esses são os pontos que fundamentam as igrejas presbiteriana, batista, metodista, anglicana e também grande parte das igrejas evangélicas mais modernas que se tem hoje por aí. Calvino foi muito mais expressivo e Calvino é muito mais influente na teologia reformada do que o próprio Lutero. Basta a gente observar em percentual. Existem menos luteranos no mundo do que o restante dos outros reformados e evangélicos. Então, ele foi um homem muito influente e as suas ideias continuam sendo influentes. Mas, como a gente vê, algumas das suas doutrinas não são doutrinas que têm um amparo legal na Escritura Sagrada. Bom, deixa eu interromper aqui. Aberto, então, para algum questionamento. Conseguiram acompanhar? Conseguiram clarear? Sim, pastor. Talvez só fazer um complemento ainda, pastor. Como, né, a doutrina de Calvino, né, a doutrina calvinista, foi bem difundida, por vezes até mesmo nós luteranos, corremos o risco de confundir, né, por exemplo, essa questão sobre a Santa Ceia. Né, já ouvi de gente luterana, de pessoas, membros luteranos, que, por exemplo, acreditavam que a doutrina da Santa Ceia era consubstanciação. Né? Por quê? Justamente aí o senhor entrou no mérito, né? Porque pensa que as igrejas são as mesmas, né? Porque vem lá da reforma, entre aspas, né? A partir da reforma. Então, pode ocorrer, né? E aí cabe a nós agora tomar sempre cuidado, né? Ainda mais fazer agora essa diferenciação entre igreja luterana, igreja reformada, né? E assim por diante. Obrigado, Felipe. Então, olha, quando a gente fala em igreja reformada, alguns apelidos de igreja dos holandeses também, né? Ali no pedaço do Paraná, numa parte do Paraná, tem chamado de igreja dos holandeses. Nós estamos falando das igrejas que provêm basicamente dessa confissão de fé. O Sino de Dort, né, que foi o que regulamentou depois essa confissão, assim como nós temos a confissão de Augsburgo, eles também têm. Então, ela é fundamentada basicamente nessas ideias de Calvino. Por isso que é interessante a gente compreender, porque hoje a gente fica perguntando, por que aquela igreja faz assim, aquela igreja faz assado? É porque alguém lá no princípio lançou as bases da sua teologia, né? Depois elas vão mudando ao longo do tempo, claro, mas as bases principais, elas permanecem. Então, assim como nós hoje também, o que é ser luterano? Ser luterano é você estar dentro dos princípios que regem o luteranismo. Assim também, ser um calvinista é estar dentro dos princípios principais que regem e fundamentam a Igreja Reformada, que são baseados nos princípios, principalmente, de João Calvino. Mais algum comentário, assim, alguma contribuição? Ou mesmo dúvida? Pastor, eu de vez em quando vejo alguns vídeos, assim, sobre essas igrejas, assim, e sobre a predestinação. Eles falam muito, assim, sobre, dizendo assim, é a soberania de Deus, não se discute isso. Então, assim, não tem espaço para se discutir essa questão para essas igrejas, assim, aí, né? Então, é aquilo e ponto final e não se discute. A soberania de Deus é uma expressão usada dentro dos meios calvinistas para falar da determinação de Deus.
Ou seja, Deus, de fato, determinou uns para o inferno e você acata a ideia soberana sem nenhum tipo de discussão. Então, é isso que se quer dizer. Ô, pastor, eu também queria fazer um comentário sobre a igreja anglicana, né? Porque a igreja anglicana, ela não é necessariamente uma igreja reformada, né? Ela teve uma reforma à parte, né? Que foi a reforma de Henrique VIII. Então, ela quase segue o rito católico, né? Porém, tem um ponto inclusive, divergência interna deles sobre a presença real, como os luteranos acreditam, ou a versão de Calvino. Então, ele foi influenciado, né? Pelas duas igrejas, né? Então não existe uma doutrina única. Eles são divididos assim como os luteranos, né? São divididos, né? Mas ela não é necessariamente uma igreja reformada, né? Ela teve sua reforma à parte, né? A igreja anglicana é uma espécie de SLB. Ela tira para todos os lados. Isso aí. Nem deveria ter dito isso aqui, porque isso aqui fica gravado, né? Mas a igreja anglicana, ela tem rito católico com doutrina, em grande parte, calvinista, né? Então, ela é uma mistura. Ela tem o rito exterior da liturgia dela, é muito parecido com a igreja católica, mas a teologia, ela é muito mais calvinista do que católica. E bastante influência luterana também. Quem viu aquele filme, até eu recomendo que vejam, né, do Henrique VIII. É um filme, não, uma série que tem no Netflix, ali ele conta bem como é que foi. Ele ficava dividido, né? Hora era católico puxando para um lado, hora era luterano, hora era calvinista, então ele misturou tudo um pouco, né? Sim. A igreja anglicana, ela surge do rei Henrique VIII, que queria casar e não podia se divorciar, né? Queria casar de novo, não podia se divorciar. Então, como o Papa não dava o divórcio, ele achou uma solução. Ele criou uma igreja nova. E aí, essa igreja nova, ele podia fazer o divórcio, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre a igreja anglicana numa das próximas quartas-feiras. Sim, Márcia. Eu queria falar uma coisa que o senhor falou antes, e acho que durante essa semana eu escutei o nosso presidente falando sobre a igreja legalista, né? Que a nossa igreja luterana não é uma igreja legalista. E o senhor apontou aí no meio dessa palavra que me chamou a atenção. Acho que isso caberia dar uma pequena pincelada, que ele disse que também não é legalista, mas também não pode se afastar assim tanto da lei, porque existe o equilíbrio entre a lei e o evangelho, né? Ok. Eu acho que a reformada é legalista, né? Certo. Existe uma distinção entre ser uma igreja que observa a lei de Deus e ser uma igreja legalista. A lei de Deus é toda a vontade de Deus, revelada. E nós procuramos entender, procuramos acatar e compreender a lei de Deus. Agora, o que seria uma igreja legalista? Igreja legalista é a igreja que aponta o caminho do cumprimento da lei como o caminho pelo qual Deus vai nos conceder a salvação. Ou seja, eu vou ser salvo porque eu faço tudo direitinho, porque eu obedeço, porque eu sigo as regras, porque isso, absolutamente aquilo. Então, você tem como também medir um sermão, por exemplo. Quando você sai de um sermão, e é incrível, as pessoas, de um modo geral, elas elogiam sermões que são chicotada no lombo, né? Quando o pastor faz aquele sermão que puxa na orelha de todo mundo, do início ao fim, então a maioria das pessoas diz, hoje o sermão foi bom, o sermão foi forte, né? Um sermão bem feito. Na realidade, foi um sermão legalista, porque foi um sermão que mostrou todos os nossos defeitos, deu chicotada e falou tudo que nós temos que fazer. Quando, na realidade, a lei, ela me leva a reconhecer o meu pecado, mas automaticamente, após isso, ela me aponta para a graça de Deus em Cristo Jesus, que é o remédio para o meu pecado. Então, você tem que sair de uma mensagem convicto de que você é o pior dos pecadores, mas também extremamente consolado pelo amor e pela graça de Deus, né? Quando você sai de lá com a impressão de que você só ganhou lição de moral, você esteve diante de uma pregação legalista. Os fariseus eram os legalistas do Novo Testamento, né? Estavam sempre caçando os erros dos outros para condenar, né? Não sei se talvez esclareci um pouquinho. Pelo que eu entendi, então, as reformadas, elas são mais legalistas, né? Porque eles apontam que você deve fazer todas aquelas coisas para ser um escolhido. Perfeitamente. Pelo que eu entendi, é isso, né? Não só para ser um escolhido, mas apontam muito para o que você tem que fazer como condição
da sua salvação. Uhum. Beleza. É mais uma pregação quase que beira a moral do que a evangelização.